E aí eu vou pular para o julgamento que aconteceu logo aí, poucas horas depois da decisão do Gilmar, o Supremo retomou o julgamento que havia suspenso lá na semana passada para que o Congresso votasse aquele projeto de resolução para regulamentar o orçamento secreto. Aí, agora, o Lewandowski retomou o julgamento, retomou seu voto e formou maioria para considerar o orçamento secreto inconstitucional. Ué, Cláudio, mas sexta-feira eles tinham permitido que o Congresso aprovasse um projeto de resolução que regulamentava essa distribuição das emendas de relator. Pois é, só que aí eles mudaram de ideia. E aí basta que eles mudem de ideia, como mudaram de ideia em relação ao entendimento sobre a competência da 13ª Vara para condenar o Lula. 5 anos depois mudaram de ideia algumas horas depois, né, poucos dias depois de terem permitido ao Congresso legislar. E aí ele fala assim, não gostei, quem vai legislar sou eu. E aí eles falam assim, o orçamento secreto é inconstitucional. Tem o vídeo, não tem? Do voto do Lewandowski? Solta. Considerando o atual estado da questão em debate nesses autos, ainda que reconheça os avanços alcançados com a aprovação da resolução número 3 de 2022, sobretudo por atender a algumas preocupações ventiladas pelos meus pares no curso desse julgamento, quanto a maior transparência, proporcionalidade e generalidade na alocação das emendas do relator geral, entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo, em especial, com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência, que regem a administração pública. Então, terminando meu voto, senhor presidente, eu acompanho in totum o primoroso voto de Vossa Excelência. É inconstitucional ou não é inconstitucional? Claro que é inconstitucional. Está aqui o Marcelo Leal. Pô, Claudião, é inconstitucional. Maurício Leal. Maurício, é inconstitucional, naturalmente. Naturalmente. Mas você reparou que eles estão tomando essa decisão? Começou em 2019, né? O orçamento secreto. 2019, 2020, 2021, 2022, quase 2023. Sabe quanto já gastaram de orçamento secreto? 64 bi do seu dinheiro, do meu dinheiro, que ó. E não dá para... Eu duvido que alguém consiga investigar para onde foi esse dinheiro. Porque isso pulveriza. O grande problema desse escândalo envolvendo o orçamento secreto é que esse dinheiro está pulverizado no país, em prefeituras, milhares de prefeituras. Então, assim, mas dá para você responsabilizar os deputados. Dá. Cada deputado, pega aqui, vamos lá, onde foi parar o dinheiro. Aliás, eu já falei aqui antes, já defendi isso aqui em alguma vez. Você quer começar a acabar com a corrupção? Cria mecanismos de responsabilização direta do deputado, que é quem está encaminhando o dinheiro. Porque ele fala assim, não, eu encaminhei lá para a prefeitura e o que fizeram lá não é da minha conta. Não, é da sua conta sim, papai. Você está lá, você não carimbou? Não é dinheiro seu para você expor depois? Fala assim, tirar o dividendo político? Fazer foto lá do lado do trator? Ou do lado da rua que ganhou o paralelepípedo? Ou da escola lá que foi construída? Então, a responsabilidade, sim. Sim. Se quisessem, resolviam isso assim, ó, no estalar de dedos. Agora não. Vamos afrouxar a lei da improbidade, vamos afrouxar daqui, afrouxar dali. Doutor Arthur Lira, campeão. Então, é isso aí. Eu acho engraçado aqui, tem bolsonarista, tem petista aqui no chat, o pessoal aqui, isentão. Meu, a única coisa que eu não sou isento, nem defendo isenção. O jornalismo tem que ser isento, o jornalismo tem que ser independente, são coisas diferentes. Por quê? Porque eu tenho lado. Sabe qual é o meu lado? Meu lado é o seu, o meu lado é do pagador de impostos. É para isso que serve o jornalismo independente, para cobrar em seu nome, para servir de porta-voz das suas demandas,
para fiscalizar as autoridades que colocam a mão no seu dinheiro. Está aí, ó, PEC da gastança, é orçamento puro, é dinheiro puro, é riqueza da nação. Você pagou esse dinheiro, você pagou, inclusive, contra a sua vontade, você entregou isso na forma de impostos ao governo. Só que você está mais preocupado com a Copa do Mundo. Aliás, eu fiquei pensando aqui, né, ô Daniel, se os argentinos fossem para as ruas para pedir, cobrar do governo do Alberto Fernandes, né, um governo decente, uma gestão decente, eu nunca vi a praça lá de Maio tão lotada, nego subindo em cima das marquises, é uma profusão, realmente uma catarse coletiva. Mas para quê? Por causa de um campeonato de futebol, que eles não ganham nada, aliás. Campeonato de futebol, muitas vezes arrumado, arranjado. Não estou falando que foi esse, mas há suspeitas, há denúncias em relação a vários outros. A própria FIFA, aliás, recomendo, a FIFA já foi alvo de investigação, né, do FBI. O João Avelange, lembra o João Avelange? Foi o cara que profissionalizou a FIFA. E já profissionalizou com a corrupção. Isso até é alvo de um documentário na Netflix chamado FIFA Uncovered. Assistam, vale a pena. Você vai entender que a nossa cultura de corrupção é de exportação. O nosso maior bem do brasileiro é a corrupção. A gente exporta o modelo de negócio, tá? E tá lá. Então, se os argentinos foram para a rua, encheram tudo para comemorar, beleza, o título merecidíssimo. A seleção jogou bem demais, o Messi, ó, cara, é fantástico. Assisti, torci para os argentinos, aliás. Só que é o seguinte, infelizmente, isso aí só mostra a ignorância, porque o povo não entende que está sendo manipulado. Não entende que está sendo manipulado. É claro que isso tudo também é um extravasamento em relação ao regime, né, que está lá, ó, arrochando os caras com uma inflação de quantos dígitos? 3 dígitos? Sabe, é isso que acontece. Eu queria ver essa... Estão na avenida lá, né? Eu queria ver essa mobilização para cobrar das autoridades realmente uma mudança da política. Infelizmente, isso não vai acontecer. Muito bem. Aí a gente estava falando do Arthur Lira, está falando do Supremo, e aí eu só posso mostrar, aí eu vou aqui ler junto com vocês. Sumiu aqui a minha transmissão. Ver o que está acontecendo aqui. Eu vou ler junto com vocês um outro artigo que eu escrevi sobre o império da lei, sobre como, né, diante da incapacidade da nossa política, como o judiciário está se ocupando dela. Né? Então tá aí, ó. O império da lei. Voltou, Daniel. Baixa um pouquinho, Jota. Vocês vão concordar comigo. Quem manda no Brasil? É o Supremo. Fim de papo. Arthur Lira já deveria saber disso, mas esticou a corda do orçamento secreto, respaldado na ambição coletiva de seus colegas de Congresso Nacional. Nos últimos 3 anos, o deputado ganhou confiança ao distribuir, entre aliados, mais de 60 bilhões de reais, sem transparência e sem ser importunado, inclusive pelo Supremo. Lira só não entendeu que seu empoderamento era provisório e estratégico para que o STF pudesse sangrar o Jair Bolsonaro aos poucos e garantir a sua própria versão de estabilidade democrática. Como escrevi antes, né? Vocês leram comigo aqui, falta estatura moral às nossas lideranças políticas. O presidente da Câmara foi dormir se achando Eduardo Cunha, acordou na pele de Severino Cavalcante. No voto que garantiu a maioria do STF, pela inconstitucionalidade das emendas do relator, Lewandowski aproveitou para desautorizar o projeto de resolução aprovado pelo Congresso na sexta-feira, após acordo com os próprios ministros, que até adiaram a conclusão do julgamento. Uma concessão imediatamente retirada. Está aí as aspas do Lewandowski. Data vênia, apesar dos esforços, o Congresso não conseguiu se adequar às exigências estabelecidas por esta Suprema Corte, no que tange aos parâmetros constitucionais que devem se enquadrar todas as iniciativas que dizem respeito ao processo de orçamentação, ora em curso. Sobrou até para o fidelíssimo Rodrigo Pacheco, cuja resposta aos requerimentos do STF foi considerada insatisfatória. Continua o sigilo, continua a obscuridade,
quanto ao destino dessas emendas e quanto às suas origens. Tá? Isso aqui as palavras do Lewandowski. Acredito que nossos ministros chegaram à conclusão de que o parlamento ainda não está pronto para o semipresidencialismo que se imaginou e está longe de cumprir adequadamente o próprio exercício parlamentar. O mesmo pode-se dizer de quem ocupará a presidência da República, pois Lula só assumirá a cadeira no dia 1º de janeiro por uma concessão do Supremo. Nesse sentido, não difere de Lira ou de Pacheco. Decisões que o beneficiam agora também são concessões provisórias. Se ele for inteligente, chegará ao final do mandato sem grandes arranhões. Recado dado, tá?